eu vou passar, tudo bem? A gente volta a falar sobre teoria do ciclo de vida, agora com exercícios. A gente começou na aula passada vendo um exercício que dizia que o consumo corrente depende da riqueza e da renda acumulada ao longo da vida. A questão dizia que isso contradizia a hipótese do ciclo de vida, o que é falso. A gente vai continuar hoje vendo alternativas sempre ligadas à teoria do ciclo de vida. A questão seguinte é a questão da UEPA 2008. A análise do consumo, da poupança e do investimento é fundamental para entender a determinação da renda e do produto de equilíbrio. A esse respeito, julgue os itens. Número 5 diz que, de acordo com a hipótese do ciclo de vida, então já sei que, se falando da hipótese do ciclo de vida, o consumo depende tanto da renda como da riqueza dos consumidores. Teoria do ciclo de vida. E o que é que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que a teoria do ciclo de vida, ela depende das fases. Só botar uma letrinha mais bonitinha, né? Ela depende das fases da vida do indivíduo. E que fases da vida são essas? Eu tenho uma fase muito jovem, nessa fase muito jovem, sempre lembrando, o consumo será maior que a renda. Eu tenho uma fase jovem ou adulta, e nessa fase jovem ou adulta, a renda é maior do que o consumo. Finalmente, eu tenho a fase idosa, e na fase idosa, o consumo é maior que a renda. A questão é que o meu consumo, o meu nível de consumo, vamos sempre reforçar a ideia, ele não depende apenas da minha renda corrente. Ele depende tanto da renda corrente, quanto da riqueza dos consumidores. Tanto a riqueza nada mais é que o acúmulo de renda, quanto do que eu acumulei de renda ao longo do tempo. Alternativa 5, verdadeira, absolutamente de acordo com a hipótese do ciclo de vida de Franco Modigliani. E aí vejam que falar em economia intertemporal é, inclusive, muito mais simples do que falar em economia de curto prazo. Economia de longo prazo é um pouquinho mais chatinha, mas essas caiu na prova lá. Economia intertemporal, as teorias são bem mais simples. Vamos ver aqui a próxima questão. Consumo, poupança e investimento são variáveis macroeconômicas básicas para a determinação da renda e do produto de equilíbrio. Com relação a essas variáveis, julgue os itens subsequentes sem trema, né? Já foi. O fato de muitos aposentados do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, utilizam parte de sua poupança para financiar os níveis de consumo, colide com a hipótese do ciclo de vida, que explica o comportamento da poupança ao longo da vida dos indivíduos. Colide não, né? Na verdade, isso aqui confirma a hipótese do ciclo de vida. E aí a alternativa, ela é falsa. Veja que ela tem até, inclusive, uma contextualização que é super interessante. Ele diz que o fato de muitos aposentados de INSS utilizarem parte de sua poupança para financiar níveis de consumo. Então, eu estou fazendo sempre lembrando que na minha fase idosa, o que acontece? O consumo é maior que a renda. Eu estou fazendo um processo de despoupança. Isso aqui tudo está de acordo
com a hipótese ou a teoria do ciclo de vida, que explica o comportamento e aí sim da poupança ao longo da vida dos indivíduos. Você vai dizer, mas a teoria do ciclo de vida é muito mais vinculada ao consumo das famílias. Mas olha, se eu sei o comportamento do consumo, eu sei qual é o comportamento da poupança. Por que eu sei isso? Porque eu sei que consumo mais poupança no período é igual à minha renda. Se eu sei qual é o comportamento do consumo, eu sei qual é o comportamento da poupança. E aí uma coisa que você pode fazer, apesar de não cair na prova, mas só para você ter uma ideia, é que a poupança é justamente esse invertido aqui, né? Se fosse fazer o gráfico da poupança, não, o consumo ele cresce em termos lineares. A poupança, ela decresce, ela tem um super salto e a poupança cai. Então, a poupança tem um formato diferente, que acompanha muito mais o formato da renda. O nosso consumo, segundo a teoria do Franco Modigliani, é um consumo mais de crescimento linear. O consumo considerado aqui, ele possui um crescimento mais linear. A poupança, não. A poupança vai ter um movimento mais brusco, né? Vai ser muito acumulada e depois ela vai passar a ser exaurida, vai passar a ser consumida e depois ela se acaba quando acaba o ciclo de vida das pessoas. Então, aqui, inclusive, eu não estou considerando muito a questão geracional, tá? Em teorias mais complexas, eu me preocupo com a geração seguinte. Eu me preocupo em deixar a herança para o meu filho. Vai ser uma coisa mais na frente. Número 7. Antes o enunciado. A análise do consumo, da poupança e do investimento é crucial para o entendimento da determinação da renda e do produto de equilíbrio. Acerca desses tópicos, julgue os itens. Item 7. De acordo com a teoria do ciclo de vida, ele já aponta aqui qual é a teoria, e da teoria da renda permanente, que nós vamos ver na segunda parte dessa aula, reduções na renda corrente são acompanhadas de redução equivalente tanto no consumo corrente quanto nas taxas de poupança. E vamos lá. O que é que depende do meu... Como é que o meu consumo é afetado? É afetado, vamos falar sobre a teoria do ciclo de vida. Adianta, teoria da renda permanente é muito semelhante à teoria do ciclo de vida. Mas vamos pensar assim, teoria do ciclo de vida, minha renda caiu muito, fase idosa. Meu consumo, isso vai ser acompanhado por uma redução equivalente no consumo? Falso. O meu consumo, só considerando pela ótica da teoria do ciclo de vida, ele não é reduzido. Porque o meu consumo, ele não depende exclusivamente da minha renda corrente. O meu consumo depende da minha renda acumulada, da minha riqueza acumulada. Então, o fato da minha renda cair hoje não significa dizer que eu estou com redução no meu consumo e também, e aí ele fala, tanto no consumo quanto nas taxas de poupança. Uma redução da renda não vai reduzir o consumo, mas vai afetar, sim, a minha taxa de poupança. O quanto eu vou conseguir poupar é menor. Vamos fazer um exemplo para ilustrar. Digamos que a minha renda, de novo, seja de R$5.000 e o meu consumo seja de R$3.000, 3.000 unidades monetárias, no tempo igual a 1. No tempo igual a 2, ou eu fiquei desempregada, por exemplo, e estou com a renda menor ou com a renda menor, a minha renda caiu para 3.500. Como o meu consumo não depende da minha renda corrente apenas, o meu consumo se mantém em 3.000. O que vai acontecer com a poupança? A taxa de poupança, o quanto eu vou poupar com relação à minha renda, essa taxa é alterada.
Veja que no primeiro tempo, a minha poupança era de 2.000 e no segundo tempo, a minha poupança é apenas de 500. Ou seja, a poupança é fortemente influenciada pela renda. O consumo, ele depende da minha renda acumulada, da minha renda, da minha riqueza gerada. Então, vai mexer na taxa de poupança com relação à renda, mas não mexe no meu consumo. Essa é a ideia da teoria do ciclo de vida. E aí, importante quando eu falo aqui que isso vai na questão anterior, que eu falo que isso confirma a hipótese do ciclo de vida, que explica o comportamento da poupança, por mais que a poupança não tenha um crescimento linear como o consumo, apenas reforçando, se eu entendo o comportamento do consumo, eu vou conseguir entender o comportamento da poupança também. Então, veja que aqui explica o comportamento do consumo, é explicar o comportamento da poupança. Alternativa 7, ela é falsa. Então, tá errada aí a análise. Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: a hipótese do ciclo de vida é uma questão do Banco da Amazônia, do BASA. Ele fala o seguinte: considerando a teoria macroeconômica, que analisa o comportamento dos grandes agregados econômicos, julgue os próximos itens. E aí o item diz o seguinte: a hipótese do ciclo de vida afirma que o consumo corrente é financiado pelo estoque de riqueza e pela renda gerada ao longo da vida dos consumidores. Vamos analisar. Hipótese do ciclo de vida. E aí a gente já sabe. Hipótese do ciclo de vida. A vida é dividida em 3 fases. Essas fases geram diferentes períodos de acumulação de renda que vai virar poupança, que vai ser despoupado no fim da vida. Essa teoria afirma que o consumo corrente, o consumo de hoje, é financiado pelo estoque de riqueza, pela renda acumulada e pela renda gerada ao longo da vida dos consumidores. A alternativa 8 é verdadeira e, inclusive, é muito próxima de uma questão que a gente viu lá atrás. Eu nem me lembro mais, mas é uma questão bem próxima do que a gente viu em alguns momentos lá atrás. Meu consumo depende da riqueza que eu acumulei e da renda que eu gerei ao longo da vida. Número 10. A macroeconomia analisa o comportamento dos grandes agregados macroeconômicos. Acerca desse assunto, julgo os itens abaixo. Na visão da teoria do ciclo de vida, o aumento da esperança de vida que está ocorrendo na maioria dos países pode levar à expansão da poupança se não houver alterações na idade da aposentadoria. Uma questão bem rica, vamos ver. Segundo a teoria do ciclo de vida, vamos ver aqui. Houve um aumento da expectativa ou da esperança de vida. O que significa dizer que esse aumento da expectativa de vida vai fazer com que haja um consumo maior, vai fazer com que haja, só arrumar isso aqui, um aumento do consumo na fase idosa. Então, esse aumento da expectativa de vida vai levar a um aumento do consumo na fase idosa, que está ocorrendo na maioria dos países. Até aqui, tudo verdadeiro. Sendo que ele vai e conclui: isso pode levar à expansão da poupança, se não houver alterações na idade da aposentadoria. A alternativa é verdadeira. Vamos pensar no gráfico. Vamos desenhar aqui, né, o tempo de vida. Está aqui a renda, está aqui o consumo. Então, consumo, está aqui a renda, está aqui o tempo. O que acontece? Vamos só pintar aqui, tá? Nessa fase muito jovem, eu tenho despoupança, a gente já sabe disso.
Nessa fase adulta, eu tenho a formação de poupança. Formação de poupança que eu acredito ser o suficiente para despoupar aqui na fase idosa. Isso aqui é minha fase já idosa. O que acontece? À medida que eu vou ter um período na fase idosa maior, o que é que eu devo esperar? Que essa diferença aqui, vou ter que colocar de amarelo, essa diferença aqui vai começar a ser maior. Porque eu vou começar, vou botar aqui, a ter um consumo mantido, mas a minha renda vai ser cada vez menor aqui, inclusive porque é corroída ao longo do tempo, e eu vou passar mais tempo agora recebendo aquela renda. Ou seja, se eu quiser manter esse meu nível de consumo por muito tempo, o que é que tem que fazer? Eu vou ter que ter mais... Aliás, se eu quero manter esse nível de consumo por mais tempo, como é que está definido aqui, e considerando que a minha renda é menor, eu vou ter que ter mais recurso aqui para despoupar. E se eu vou precisar de mais recurso aqui para despoupar, isso significa dizer que minha capacidade de formar poupança aqui tem que ser maior. E aí é exatamente o que a questão afirma. Ela diz que, na visão do ciclo de vida, um aumento da esperança de vida que se traduz na macroeconomia intertemporal em um aumento do volume e do tempo de consumo em idade idosa, que está ocorrendo na maioria dos países, pode levar a uma expansão da poupança. E aí eu preciso colocar aqui, na fase jovem / adulta, se não houver alterações na idade da aposentadoria. Então, essa alternativa, ela é verdadeira. E aí ele coloca aqui um se não existir alterações na idade da aposentadoria. Por que ele afirma isso? Porque se eu aumento a expectativa de vida, mas ao mesmo tempo eu aumento a quantidade de anos até a aposentadoria, o tempo que eu vou viver de benefício, o tempo que eu passo inativo não se altera. Por exemplo, vamos pensar na economia que diz que os homens se aposentam com 60... Aliás, que as pessoas, de uma forma geral, se aposentam com 65 anos. Elas trabalham até 65 anos e aí elas se aposentam. Quando elas se aposentam com 65 anos, o que vai acontecer? Eu vou esperar que nesse país as pessoas vivam até 80 anos. Digamos, isso é só uma hipótese. O que acontece? Isso aqui no tempo igual a zero. Quando o tempo for igual a 1, o que é que se observou? Que as pessoas agora vivem até os 90 anos. As pessoas ganharam 10 anos de vida em termos de expectativa estatística. O que o governo faz? Veja que entre 65 anos e 80 anos, eu tenho 15 anos de recebimento da minha aposentadoria. Eu agora fui para 90 anos. Se o governo mantiver os 65 anos de idade de aposentadoria, eu vou precisar agora parar com 65 e eu vivo até 90. Então, eu vou precisar aqui acumular poupança para despoupar ao longo dos meus 25 anos. Do outro lado, se o governo altera de 65 para 75 anos a idade de aposentadoria, veja que não afetou em nada o tempo de recebimento. Então, o tempo de recebimento da aposentadoria, o tempo que eu passo inativo na idade idosa, só vai existir um efeito na minha poupança se eu parar de trabalhar, se eu viver mais e parar de trabalhar na mesma idade. Se eu parar de trabalhar, se eu viver mais, mas parar de trabalhar com a idade mais avançada,
não necessariamente vai mudar, não necessariamente vai levar a uma expansão da minha poupança. Muito possivelmente não, porque agora eu vou continuar recebendo durante 15 anos, a diferença é que agora eu vou me aposentar com 75. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Só vai existir só vai existir expansão da poupança se, além das pessoas viverem mais, por exemplo, foi para 90 anos, além disso, o governo não mexer na idade de aposentadoria. O governo não mexe, eu vivo mais, vou passar mais tempo inativo. O que é que eu faço? Vou acumular mais poupança aqui, para que essa poupança seja despoupada corretamente na idade idosa. Então, esse é o raciocínio, uma questão bem elaborada, inclusive pela banca, que vai mostrar as várias nuances da teoria do ciclo de vida na acumulação ou não de poupança. Finalmente, essa é a última questão, é sim. A análise do consumo, da poupança e do investimento, variáveis macroeconômicas básicas, permite o entendimento da determinação da renda e do produto de equilíbrio. A respeito dessas variáveis, julgue os itens a seguir. De acordo com a hipótese do ciclo de vida, de novo, de acordo com a hipótese do ciclo de vida, o consumo, ele depende tanto da renda quanto da riqueza dos consumidores. E implica também que a poupança varia ao longo da vida, mas de maneira previsível. A minha poupança vai variar assim. Vai variar, nós já vimos que sim, de maneira previsível. Como assim? A renda variou, é previsível que a minha poupança varie também. A alternativa é verdadeira. A teoria do Franco Modigliani, do ciclo de vida, é super simples e é acompanhada de uma outra teoria também muito simples do Milton Friedman, que é a teoria da renda permanente. O que é que diz essa teoria? A teoria diz que a renda das pessoas depende tanto da renda, é dada pela soma da renda permanente com a renda temporária. E o que é que Milton Friedman dizia? Dizia que o consumo das pessoas depende da renda permanente. A renda temporária não vai afetar o nível de consumo das pessoas. Por exemplo, você trabalha e ganha um salário de 5 mil reais, essa é a sua renda que você vai considerar permanente, é a renda oriunda do meu trabalho. Mas, de vez em quando, você trabalha fazendo um bico, né? Fazendo um extra. E esse extra te rendeu 1.000 reais. O que é que Milton Friedman afirma? Ele afirma que o consumo das famílias não vai ser afetado por essa renda transitória. Essa renda transitória, segundo Milton Friedman, tem dois destinos. Apesar de compor a renda, ela vai gerar poupança, que não afeta consumo, ou ela vai ser diluída ao longo do tempo. Então, quando ele fala em renda permanente, ele indica que o nosso consumo depende exclusivamente da nossa renda permanente e não vai depender da nossa renda transitória. E aí, a hipótese da renda permanente de Friedman enfatiza que as pessoas experimentam oscilações permanentes e transitórias em sua renda. Como os consumidores podem poupar e tomar emprestado e porque querem manter o seu consumo estável, o consumo não reage muito à renda transitória. O consumo depende principalmente da renda permanente. Então, apesar da minha renda variar,
o meu consumo não vai ser afetado pela renda transitória, o meu consumo vai ser afetado essencialmente pela renda permanente. Essa hipótese é um pouco diferente da hipótese da teoria do ciclo de vida, porque veja que se existir um aumento permanente da minha renda, por exemplo, eu recebia 5 mil reais, eu passei a receber 8 mil reais. Como eu tive esse aumento permanente da minha... Como eu tive esse aumento permanente da minha renda, que é permanente, que é o meu salário, é esperado que o meu consumo varie também. Então, o meu consumo depende da renda permanente. E aí, não depende da renda transitória. Se a renda permanente aumentar, o meu consumo vai aumentar. Se a minha renda permanente diminuir, o meu consumo vai diminuir. Se a minha renda transitória aumentar, isso não afeta em nada o meu consumo atual. E aí, existe ainda um outro impacto, que é o impacto das expectativas racionais dentro da noção da renda permanente. Por exemplo, segundo a hipótese da renda permanente, o consumo depende das expectativas dos consumidores. E aí, se somarmos a hipótese da renda permanente e expectativas racionais, somos levados à conclusão de que as variações no consumo, para que eu tenha uma variação no consumo ao longo do tempo, isso tem que ser imprevisível. Ou seja, essas variações no consumo seguem o caminho aleatório. Como assim? Deixa eu só explicar a vocês. Eu descobri como é que o meu consumo aumenta, quando a minha renda aumenta. Mas esse aumento da minha renda não pode ser algo previsível, tem que ser algo imprevisível. Por exemplo, quando o governo diz que vai reduzir a alíquota do imposto de renda, eu sei que a minha renda permanente vai ser aumentada, porque agora eu vou pagar menos de imposto de renda. Isso tem que estar bem arrumadinho, bem claro. O que acontece nesse caso? Quando se o governo anunciar que vai reduzir a alíquota do imposto de renda no ano que vem, já esse ano eu começo a aumentar meu consumo. De tal maneira que, quando for de fato alterada a alíquota, isso não vai afetar em nada o meu consumo. E aí veja que a alteração do consumo, segundo a teoria da renda permanente, essa alteração do consumo não vai ser gerada no momento em que houve a alteração da alíquota, mas no momento em que foi anunciada a alteração da alíquota. Se eu sei que daqui a 3 meses eu vou ter um aumento da minha renda, já hoje eu aumento a minha renda, eu aumento o meu consumo. E aí, na hora que a minha renda for alterada, o meu consumo já está dado. E aí, mudanças relevantes no consumo são decorrentes de eventos imprevisíveis sobre a renda permanente ou a renda vitalícia. Para a gente terminar essa aula, vamos fazer um exercício. O exercício é o seguinte: o fato de os indivíduos tomarem decisões baseadas na renda permanente, em vez de fazê-lo com base na renda corrente, contribui para reduzir a eficácia das políticas fiscais discricionárias. O governo fez uma política que vai aumentar muito a minha renda temporária, eu vou ficar muito demandada como economista. Qual é o impacto que isso vai ter no meu consumo? Zero. Isso não vai afetar em nada o meu nível de consumo. Ou seja, quando o governo toma a decisão para mexer na minha renda permanente, mexer na minha renda transitória, isso não afeta o meu consumo e aí, logicamente, isso reduz a eficácia das políticas discricionárias. Essa alternativa é verdadeira. A gente viu, então, as teorias do Franco Modigliani, a teoria do Milton Friedman, também super simples. A gente vê uma teoria um pouquinho mais elaborada, que é a teoria do Irving Fisher de escolha intertemporal mais microfundamentada.
A gente vai ver isso na próxima aula. A gente dá uma paradinha por aqui, mas volta já já. A gente se encontra em breve. Até lá!